Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal. A gente vai mostrar aqui uma técnica de multiplicação que pode ajudar algumas pessoas, certo? Então, ela se baseia em dividir o processo de multiplicação. Normalmente, o processo tradicional de multiplicação deixa a gente fazendo adição e multiplicação ao mesmo tempo. Isso depende de algumas habilidades que muitas vezes algumas pessoas não desenvolveram bem e, portanto, erram a conta, certo? Então, é para aqueles que sabem fazer a operação de multiplicação, mas percebem que cometem muitos erros bobos através do método tradicional. Se você conhece bem o método tradicional e se dá bem com ele, tudo bem. Tá? Agora, se você percebe que erra muito usando o método tradicional, então está aqui uma alternativa para você aprender a multiplicar usando esse método. Tá bom? A operação de multiplicação, todas as operações básicas da matemática, elas são muito importantes. Muitas vezes você pode deixar de seguir um curso porque você não opera bem as multiplicações básicas da matemática. Então você pode deixar de preferir fazer um curso de engenharia ou um curso na área de exatas, mas simplesmente porque você não aprendeu bem as operações básicas. E aí isso aí gera muitas consequências, você começa a errar muitos exercícios e depois você dá o veredito sobre você que não é bom em matemática, etc. Tá? Então, pegue seu filho, ensine esse método caso ele tenha alguma dificuldade, então caso você ache legal que ele aprenda os dois métodos, e assim, por esse tipo de problema, ele não vai passar, certo? Esse método aí ele funciona bem com números de 2 dígitos, 3 dígitos, 5 dígitos, 6 dígitos, não importa, tá bom? Até no método tradicional mesmo, se você faz uma multiplicação acima de 4 dígitos, você percebe que vai ter que escrever muito e aumenta a probabilidade de errar o processo, tá? A sorte nossa é que tanto no primeiro grau, segundo grau e até no nível superior, as contas manuais não são colocadas para nós com mais de 5 dígitos. Normalmente são 4 dígitos quando você está no nível superior ou no segundo grau, vestibular, etc. Tá bom? Então, é tranquilo aí esse tipo de procedimento. Vamos a ele. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, a gente vai vendo nos slides. Então, é aquela coisa, né? Nada contra o método tradicional, só que normalmente algumas pessoas sentem dificuldades com o método tradicional. Ele é até fácil de entender, mas ele é mais difícil de processar, certo? Então, por exemplo, se você vai fazer 19 vezes 23, você vai fazer o 9 vezes 3, vai dar 27, vai ficar 7 embaixo, vai subir 2, né? Aí quando você fizer 9 vezes 2, aí você tem que se lembrar que tem 1 lá em cima do 2 para somar. E aí, quando esse processo vai se repetindo, vai ficando difícil saber se você se atrapalhou em algum momento, se você fez uma soma errada, se você esqueceu de somar aquele número que subiu. Enfim, vai ficando mais complicado. Tudo bem? Então, vamos ver esse método aí e você vai ver que é bastante fácil, bastante tranquilo. Então, é aquela coisa, né? Nada contra o método tradicional. Pronto, então nós temos aqui um exemplo, a gente vai multiplicar aqui dois números de 3 dígitos, certo? 987 vezes 456. E aí você vê logo aí que você, quando faz a multiplicação, a primeira multiplicação e as seguintes, você não vai se preocupar com aquela história de subir a dezena do resultado da multiplicação. Por exemplo, você fez 7 vezes 6, dá 42. No método tradicional, você deixaria o 2 e subiria o 4. Tá? E é justamente isso que esse método tenta evitar para não atrapalhar as cabecinhas, né, que estão aprendendo a multiplicar. Então o que acontece? Quando ele faz o 7 vezes 6 aí, ele deixa 42, certo? Então é o resultado simples. Certo? Você faz 7 vezes 5, 35, tá ali para você ver. Depois 7 vezes 4, 28. Então, na próxima multiplicação, você dá aquele salto, né, você afasta ali o resultado das próximas multiplicações em uma casa para a esquerda, certo? Então, 6 vezes 8, 8 vezes 6 ali, 48, 8 vezes 5, 40 e 8 vezes 4, 32, certo? Até aí, muito parecido com o método tradicional, a única diferença é que você coloca o resultado
o resultado integral da multiplicação nas respectivas posições. No método tradicional, você deixava sempre a unidade e subia a dezena. E a última multiplicação é o 9. 9 vezes 6, 54. Lembrando de dar o espaço à esquerda, né? Afastando uma posição à esquerda. Então, 9 vezes 6, 54. 9 vezes 5, 45. E 9 vezes 4, 36. Certo? Então, note como fica fácil aí acompanhando. Ver se você errou algum cálculo. Certo? Qualquer problema você já resolve aí. Note como a conta ficou muito menos cheia de rabiscos. Muito menos dependente de manobras ali com números que subiram, que foram para outra coluna. Então isso daí vai facilitando. Note que você aí só está multiplicando até agora. Você não está misturando as operações de multiplicação com adição. Tudo bem? E aí vamos ver a próxima etapa. A próxima etapa, ela vai trabalhar com o último passo desse nosso processo. Tudo bem? Então, é mais tranquilo ainda. Sim, então vamos lá. A última etapa desse método é terminar o que a gente começou aqui. Nós temos uma conta agora da operação de adição, certo? Nós temos o 42, depois vamos ter que somar o 35 com 48, depois somar o 28 mais o 40 mais o 54, somar as colunas, né? Depois somar o 32 mais o 45 e o 36. Então veja bem, a primeira soma à direita é o 42. Então nesse caso aí, agora sim nós vamos trabalhar com soma, tá? Então você tem esse 42, o que é que você vai fazer? O 2 fica, desce e o 4 sobe. Ele está lá entre parênteses. E esse 4 sobe para a coluna, para a parte mais à direita da segunda coluna, ou seja, do 35 é o 5, do 48 é o 8. Então ele vai ficar em cima do 5 ali, como ele está aí, segundo você vê no parênteses. Então você tem que somar o 35 mais 4 mais 48. Isso daí vai dar, vamos dizer, 39 mais 48 vai dar 87, certo? Então, esse 87, você vê que fica o 7 e sobra o 8. Se você tiver dificuldade de somar esse 4 mais 35 mais 48 de cabeça, você pode usar o recurso do pontinho ali, ó. O que aconteceu? Eu somei primeiro as unidades, ó, 5 mais 4 mais 8, 5 mais 4 mais 8 deu 17, subiu 1, tá? Então subiu um pontinho. Então vai ficar 4 mais 4, 8, certo? Então esse 8 vai subir. E aí ele sobe para outra coluna. E aí eu vou somar novamente de cabeça, ou tradicionalmente eu vou somar ali 28 mais 8 mais 40 mais 54. Eu poderia fazer como? Por exemplo, poderia fazer 8 mais 8, 16, mais 0, 16 mais 4, 20. Então fica 0 sobre 2. Viu que subiu 2 pontinhos lá? Então aquele 2 ali, soma mais o 2, mais o 4, mais o 5. Então ali você vai ter 8 mais 5, 13, certo? E aí sobe o 13, certo? Por quê? Porque quando a gente soma 8 mais 28 mais 40 mais 54, o resultado é 130. O 0 fica e sobe o 13. Tá? O 13 subiu, você aí vai somar o 13 mais o 32 mais o 45 e o resultado vai dar 90. Então sobe o 9 e aí você vai fazer a soma de 36 mais 9. Tudo bem? Vai dar 45. Então esse é o resultado da multiplicação. A ideia aí não é uma ideia, é muito óbvio, certo? Se você faz uma soma de uma coluna dessa e dá um resultado, como ali, por exemplo, 42, ficou o 2, subiu o 4. O 4 fica alinhado mais à direita da coluna para onde ele foi. Agora, se por exemplo, como a gente somou ali, 8 mais 28 mais 40 mais 54 e deu 130, então fica o número mais à direita do 130 e sobe o 13, tá bom? Então sempre vai ficar o número mais à direita e vai subir o restante que formava esse número, tá? No caso, deu 130, o número mais à direita é 0 e o restante é o 13 sobe. E aí ele se alinha também às colunas que ele vai ter que ser somado, tudo bem? Então, o método é basicamente esse, e olhando aí, dando uma lidinha nos slides, vai dar para entender melhor. E qualquer dúvida, então, aí, entre em contato, dá um joinha aí no canal, e muito obrigado pela atenção. Espero que tenha ajudado.